Olá, crianças! Estamos aqui hoje para a nossa aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos sólidos geométricos lá na página 10 do nosso livro de matemática, tá? No início da nossa página a gente tem dois sólidos geométricos, o cubo e a pirâmide. Além desses nomezinhos, eles também levam, as suas características também levam nomes, como por exemplo, aqui todos os cantinhos do cubo a gente chama ele de vértice. Todos os lados a gente chama de faces. E todas as linhas que contornam a imagem a gente chama de aresta. Do outro lado aqui a gente tem uma pirâmide e é da mesma forma. Os cantinhos a gente chama de vértice, os lados a gente chama de face e as linhas a gente chama de aresta, tá? Comparando a forma dos modelos de sólidos geométricos, podemos perceber algumas coisas. Veja a seguir. Aqui a gente tem um cubo e uma pirâmide. O cubo e a pirâmide apresentam apenas faces planas. Eles não têm o lado, nenhuma base arredondada, somente planas. Todas as faces do cubo são quadradas e a pirâmide que é de base quadrada. A pirâmide também tem um único ladinho dela aí, que é o de baixo, que é quadrado. Os outros três não. Apresenta faces triangulares e uma quadrada, a pirâmide. O paralelepípedo apresenta apenas faces planas e o cilindro apresenta uma face arredondada e duas faces planas. Olha aqui o cilindro. O paralelepípedo não rola com facilidade e o cilindro rola se estiver apoiado sobre a face arredondada. Então, se eu apoiar o cilindro sobre a face arredondada que ele tem, ele vai rolar com facilidade. A mesma coisa vai acontecer com o cone. Se ele estiver de pé assim, como está aparecendo aqui na imagem onde ele está azul, ele não vai rolar. Mas se eu deitar ele de lado e der um leve empurrãozinho e colocar ele sobre uma superfície plana, como por exemplo uma mesa, ele vai conseguir rolar sim, com facilidade, né? O cone e o cilindro apresentam duas faces arredondadas e rolam com facilidade quando são apoiados sobre essas faces. As faces planas do cone e do cilindro são circulares. O cone tem uma face plana e o cilindro tem duas faces planas, certo? Agora eu quero que vocês coloquem lá na página 11 para a gente exercitar algumas dessas dicas que a gente pegou aí na página anterior. Na página 11, a gente tem aí a questão número 1. Marcelo está brincando com algumas peças de montar. Lá na letra A. Na primeira imagem, ele está aí com um cilindro. Esse cilindrozinho dele está de pé, né? Na segunda imagem, ele deu uma deitadinha aí no cilindro. Colocou ele do lado que a base dele é mais arredondada, né? Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? No primeiro pontinho está perguntando qual é o sólido geométrico que o garotinho está segurando? Isso mesmo, cilindro. Você vai escrever aí, cilindro nessa linha. A peça apresenta apenas superfícies planas ou tem superfícies arredondadas? Aí você vai colocar, apresenta superfícies arredondadas. Não é isso? O cilindro ele tem superfícies arredondadas. Questãozinha, próximo pontinho aí ainda na letra A. Faça um X na peça que mostra a posição em que ela vai rolar com facilidade. Desses dois desenhos aqui, o cilindro está de pé e outro ele está deitado. Qual dessas duas posições ele vai rolar com mais facilidade se eu colocar ele aqui em cima da mesa? Você vai fazer um X, se ele vai rolar com mais facilidade no primeiro ou se ele vai rolar com mais facilidade no segundo. Aí você vai fazer um X em cima da imagem, tá bom? Letra B.
Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? Agora, na letra B, a gente tem o garotinho aqui e ele está segurando outra forma geométrica, outra peça de montar, que parece com uma pirâmide, não é isso? E aqui do lado está perguntando qual é o sólido geométrico que ele está segurando. E aí você vai escrever aqui na linha pirâmide. Na próxima questão diz assim, a peça apresenta apenas superfícies planas ou tem superfícies arredondadas? A pirâmide apresenta apenas superfície plana ou ela tem alguma superfície arredondada? Você vai colocar aqui, se ela tiver superfície plana, você coloca que tem superfície plana, e se ela tiver superfície arredondada, você coloca que ela tem superfície arredondada. Última questão, essa peça vai rolar com facilidade? Vocês acham aí, se ela for uma figura plana, vocês acreditam que ela vai rolar com facilidade ou ela não vai rolar? Eu acho que ela não vai rolar, porque ela não é uma peça com superfícies arredondadas. Só rola se for peça com superfície arredondada. E a pirâmide não tem superfícies arredondadas. Então, provavelmente, ela não vai rolar com facilidade, não é isso? Então é isso, crianças. Ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na aula ao vivo. Até mais. Tchau, tchau.